A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025, hoje com a revista dos juvenis. E se prepare, viu? Porque aqui o alimento é forte. E vamos para a nossa lição de número 1 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título Período Intertestamentário. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos aqui postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título Período Intertestamentário. Veja só, no primeiro trimestre, nós estudamos acerca do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e agora vamos estudar o Novo Testamento. Mas para iniciar esta aula, você já sabe, sempre eu recomendo que você possa iniciar realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o site. Aí você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. Isso mesmo, tudo isso para facilitar o seu entendimento desta aula. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Principalmente porque esta aula é uma continuação da lição número 13 do juvenis do primeiro trimestre. Porque aqui vamos estudar a introdução do Novo Testamento. Então você pode perguntar, o que significa tempo de silêncio? O que significa período interbíblico? Da mesma forma, o que foi que aconteceu depois do livro de Malaquias? Antes do livro de Mateus, aconteceu o quê? O que é que eles lembram desse período? Antes do nascimento de Jesus, antes do surgimento de Cristo Jesus. O que é que eles sabem? O que é que eles lembram? Sendo que já foi estudado na lição número 13. Eles já devem ter algum conhecimento. Mas você só vai saber se perguntar. Pergunte à sua turma e deixe a turma participar, viu, professor? Tem professor que é muito apressado. Ele pergunta, ele mesmo responde. Não é o momento. Aqui é uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Você pergunta e espera a resposta. Se ninguém falar nada, fique tranquilo e não fale também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Mas vamos dar seguimento. Vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: E partindo do rio de Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, dos que nos armavam ciladas no caminho. Esdras capítulo 8, versículo 31. Como eu estava dizendo, aqui agora vamos estudar, revisar um pouco, após o período exílico da Babilônia, até chegarmos ao Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Então aqui você vai ter aquela visão para estar apresentando o Novo Testamento, que será a temática da nossa lição, do nosso trimestre, tá bom? O Novo Testamento. Mas aqui é fazer tão somente a introdução, como surgiu, como aconteceu, qual era o contexto da época. Por isso, fica conosco até o final, pegue sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações com relação às informações que estaremos passando daqui a pouquinho. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado.
É por isso que lá em nosso Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia, toda semana nós estamos postando em nosso Instagram um cartaz bonito organizado referente à leitura diária. E toda quarta-feira no Instagram, viu? Nós postamos também um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para estar pegando e compartilhando com a sua turma. E aqui em nosso canal no YouTube, também toda quarta-feira, tanto no Instagram quanto aqui no nosso canal, é tempo da Revista dos Juvenis. Nós postamos aqui nesse canal toda quarta, às 9h05, o vídeo aula. E na mesma quarta, só que às 14h05, nós postamos o nosso vídeo com a dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na quarta-feira já estreou a lição número 2, pois postamos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. Pega a dica, professor! Agora vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 5, logo após Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Veja só, cabe a nós, enquanto professores, estarmos incentivando, motivando a nossa turma a participar da EBD, a participar da leitura, fazer a leitura. Cabe a nós, enquanto professores. Então, incentiva a sua turma, viu, professor? Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, o Conectado com Deus. Ao estudar sobre a trajetória do povo de Israel, talvez você se indigne com seus sequenciais desvios, sempre necessitando sofrer drásticas consequências para somente se voltar para o Senhor. Contudo, mesmo debaixo da nova aliança, se não buscarmos constantemente a Cristo, corremos o mesmo risco. Faça sempre uma autoanálise de sua trajetória e corrija-o para não ser um cristão oscilante. Foi-lhe dado acesso ao Santo dos Santos, a toda a sabedoria insondável por meio do Espírito Santo e da sua palavra, a qual você tem tão fácil acesso. Não desperdice esta dádiva. Veja só, quando nós começamos a estudar a Bíblia Sagrada, principalmente a história de Israel, vamos perceber que diversas vezes Israel preferiu a idolatria, o pecado, na verdade, ser semelhante às outras nações. Talvez o grande defeito de Israel foi esse: não entender que Deus, ele é santo e exige santidade e que não há outro Deus. Ele é o único Deus. Mas Israel, por diversas vezes, porque queria ser semelhante às demais nações, adorar diversos deuses. Porque Israel queria adorar a vários deuses. Observe o seguinte: Deus, ele é santo e exige santidade dos seus filhos. Quando Israel saía da direção de Deus, ou seja, começava a pecar, desobedecer a sua palavra, então Deus permitia que nações inimigas pudessem assim invadir Israel, castigar Israel, porque Israel estava em pecado diante de Deus. Então, por causa disso, é que Israel queria ter outros deuses, já que eles não estavam em santidade, não estavam obedecendo ao Deus que é santo. Eles queriam, porque queriam, adorar a outros deuses que aceitassem o pecado deles, que concordassem com o pecado deles, porque Deus, Jeová, não aceitava e por isso permitia que fosse assim castigado. Entendeu o mistério, professor? Converse com a sua turma. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: Período do Segundo Templo. O período interbíblico ou intertestamentário refere-se ao intervalo de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Tal momento foi marcado principalmente pelo retorno de muitos judeus a Jerusalém, depois do exílio da Babilônia, 400 anos antes.
bem como pela reconstrução dos muros da cidade e da casa de Deus até o cumprimento da vinda do Messias, com o nascimento de Jesus. Historicamente, esses 4 séculos também são denominados como período do Segundo Templo, já que tal reconstrução foi um marco extremamente importante para o povo de Deus após o exílio. Lembrando aqui, viu? Estamos falando do exílio babilônico. Vamos estudar mais um pouquinho. Na verdade, é lembrar. Por que isso, pastor? Já estudamos no outro trimestre. Aqui agora é para você estar introduzindo o Novo Testamento. Mas seus juvenis precisam entender que, antes de Cristo nascer, Israel, a tribo de Judá, a tribo do Reino do Sul, tinha sido invadido, destruído por Nabucodonosor e passou lá 70 anos cativo. Depois disso, Deus levantou o Império Medo-Persa, que trouxe livramento para o povo de Israel, porque permitiu que Israel retornasse para Jerusalém e assim reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Então, quando nós falamos aqui do período interbíblico, do período intertestamentário, estamos falando de um período de 400 anos, do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro com relação à sequência, já que nós sabemos que provavelmente o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento tenha sido ou Marcos ou Tessalonicenses, tá bom? Então, esse período é chamado período do silêncio de Deus. 400 anos. Você sabia disso? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Cenário sociopolítico e cultural. Ao estudarmos a história do povo escolhido, fica muito evidente o zelo do Senhor e o cumprimento de sua promessa de jamais destruí-lo inteiramente, até mesmo em face das recorrentes desobediências e consequências, as quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio. O Deus Todo-Poderoso guardou Israel. Contudo, visto que, ao longo dos séculos, os judeus foram dominados em momentos distintos pelos persas, gregos, romanos, tais influências repercutiam em mudanças importantes na cultura, na política, na religião e na linguagem do que havia sido o reino de Israel. Conforme estudamos no trimestre passado, a rivalidade entre os judeus e samaritanos, característica sociocultural marcante observada nos evangelhos, agravou-se no desenrolar deste período, por exemplo. Para você entender, Israel desobedecia ao Senhor. Israel pecava contra o Senhor. O que é que Deus fazia? Permitia que nações inimigas invadissem e destruíssem Israel. Levasse cativo Israel. E a partir desse momento começa a haver aquela grande mistura. Israel começa a pegar hábitos, costumes, língua, cultura, política, começa a aprender com as outras nações. E tudo isso vai trazer uma modificação na identidade do povo de Israel. Algo que Deus já tinha dito, não se misture. Vocês são santos, ande em santidade. Mas Israel desobedeceu e por causa disso vai aprender muitos costumes, vai estar aprendendo muito comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Moisés. E tudo isso vai trazer consequências, assim como aconteceu também com relação aos samaritanos. Você sabe identificar, você sabe falar quem são os samaritanos? Deixa aqui nos comentários e pergunte também à sua turma. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item. Mas antes, quero lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos.
slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, ideias de apresentações, explicações, resumos, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada. Enviamos diversos materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, que será um prazer estar lhe atendendo. E caso queira também, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: Paganismo em Samaria. Após o Reino do Norte ser tomado pela Síria, cerca de 722 a.C., Samaria passou a ser habitada por povos pagãos, oriundos de vários locais conquistados pelos assírios. Com Samaria mergulhada em costumes e religiões politeístas, as diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram intensificadas. O Reino do Sul também sofreu as consequências de sua desobediência, caindo no jugo da Babilônia. Entretanto, em cumprimento do que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, depois de um tempo levantou-se Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e autorizou a construção do templo. Veja só, a questão de Samaria. É necessário deixar bastante claro que quando nós falamos em Samaria, Samaria era a capital do Reino do Norte. Lembrando, Israel, depois da morte de Salomão, vai se dividir em dois povos, em duas nações, chamadas de Reino do Norte, que ficou com 10 tribos, e Reino do Sul. Olha, o povo de Israel se dividiu, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, que tinham 10 tribos, a sua capital ficou sendo Samaria. Então Samaria era a capital de Israel, povo de Deus, ok? Já o Reino do Sul, que ficou com 2 tribos, a capital era Jerusalém. Então Samaria, capital do Reino do Norte. Jerusalém, capital do Reino do Sul. Sendo que Israel, Reino do Norte, em 722, que tinha capital em Samaria, foi invadida, destruída pelo povo assírio, que quando conquistava uma terra, devastava, humilhava e fazia de tudo para que pudesse haver uma grande mistura. Era o jeito que o povo da Síria conquistava. Conquistava uma terra e começava a trazer pessoas de vários lugares distantes para que pudesse haver uma mistura de língua, de religião e assim por diante. Logo, ficou morando em Samaria várias pessoas de cultura, religião e língua diferente. Por isso, o povo samaritano é conhecido como povo da mistura, já que foi conquistada em 722 a.C. e o povo da Síria misturou todo mundo. É por isso que o Reino do Sul, lembra, as 2 tribos, não gostava, não se dava bem, porque dizia, vocês se misturaram, vocês agora já não são mais povo de Israel, porque vocês são uma grande mistura. Daí a divergência entre os samaritanos, que moravam em Samaria, que aconteceu uma grande mistura, e o Reino do Sul não gostava, não concordava, não aceitava essa mistura na língua, na cultura e na religião. Deu para entender, professor? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: Oposição samaritana.
Nesse contexto, entraram em cena novamente os samaritanos, tentando atrapalhar a reconstrução. As oposições aos judeus seguiram aos reinos persas seguintes. Durante a etapa de reestruturação de Jerusalém, já sobre a responsabilidade de Neemias, houve ameaças dos opositores que insistiam em paralisar a edificação dos muros da cidade. Mas, em 52 dias, a obra foi concluída. Para você entender, o Reino do Sul, capital Jerusalém, também foi levado cativo. Mas no caso aqui, pela Babilônia, que tinha vencido, conquistado o Império Assírio, onde Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e destruir. A situação agora dos babilônicos é diferente. Os babilônicos pegavam o povo conquistado e levavam os fortes, os bonitos, inteligentes, os príncipes, para morarem todos e trabalharem lá na cidade da Babilônia, para que pudesse crescer e se desenvolver. Mas após 70 anos, como estava profetizado pelos profetas de Deus, que o cativeiro babilônico demoraria 70 anos, e assim aconteceu. Após 70 anos, Reino do Sul, capital de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor, agora o Império Medo-Persa vai vencer o babilônico e agora vai assumir o seu reinado. E o imperador Ciro dá liberdade, dá oportunidade direcionada por Deus para que Israel, Reino do Sul, pudesse retornar a Jerusalém para reconstruir o muro, reconstruir o templo, reconstruir a cidade. É aí agora que quando esse povo sai do império, quando esse povo sai do exílio babilônico, retornando para reconstruir a cidade, quando chega lá, muitos opositores, muitos inimigos não permitem, dentre eles alguns samaritanos. Isso mesmo, o povo da mistura, os samaritanos, começaram agora também a se levantar para que Israel não pudesse reconstruir o muro e nada feito. Por isso, vamos para o nosso próximo tópico. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título Judeus versus Samaritanos. Muitos anos mais tarde, fica claro, no diálogo de Jesus com uma mulher junto ao poço da cidade de Sicá, que ainda havia tal divisão entre os judeus e os samaritanos. Em outra ocasião, no intuito de retaliar os samaritanos, que negaram pousadas aos discípulos, Tiago e João perguntaram a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir tal aldeia. Jesus respondeu que não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, mostrando que a nossa luta não é contra nenhum inimigo carnal. Jesus chocou os judeus ao ensinar importantes lições, exemplificando-as com boas ações aos samaritanos. Eita, aqui agora é forte, viu? Para você entender de uma forma descomplicada. De uma certa forma, os samaritanos eram irmãos do povo de Israel. O que aconteceu foi a mistura, acabou perdendo a identidade. Mas muitos samaritanos tinham o sangue de Abraão. Isso mesmo, porque vieram da mesma descendência de Jacó. Muitos são filhos de Jacó. Só que a mistura, tá vindo a preocupação que haver com essa mistura, começa a misturar, vai perdendo a sua identidade. E essa rivalidade entre o povo do Reino do Sul e os samaritanos foi muito grande. Tanto que no tempo de Jesus estava forte ainda. Os judeus não queriam falar com os samaritanos não queriam falar com o povo de Israel. Havia uma grande separação e tentaram colocar até Jesus nessa rivalidade. Mas Jesus deixa bastante claro aqui no texto que ele não veio para matar ninguém. Ele veio para salvar, para libertar, para unir as pessoas. Olha, e tem pessoas que da mesma forma fica procurando confusão, brigas e depois quer colocar Jesus dentro da confusão. Jesus não gosta disso não, viu? Então Jesus vai deixar claro que ele veio para salvar as pessoas, sejam elas povo de Israel ou samaritanos, porque Cristo veio para salvar e libertar a todos, assim como fez comigo e fez com você. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título
os invasores como instrumentos de Deus. No item 1, os persas, dentre outros, um dos marcos do período persa na sociedade judaica, visto até hoje, é a celebração da festa do Purim, em lembrança ao livramento dado pelo Senhor ao seu povo, quando Amã tentou exterminar os judeus, no período do rei Assuero. É necessário destacar que Deus abençoava o povo de Israel e guardava a nação de Israel. Muitas das vezes, Israel em pecado, mesmo assim Deus guardava. E Deus não permitiu que Israel fosse exterminado da face da terra. Algo que poderia ter acontecido por diversas vezes. Várias nações, povos, tentaram destruir Israel por completo. Mas, no entanto, Deus sempre deu livramento, mesmo com Israel em pecado. Deus permitiu o castigo, mas exterminar, não, porque a palavra de Deus continua de pé. Porque as promessas de Deus continuam de pé. As promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó continuam de pé até hoje. O que foi profetizado vai estar se concretizando na vida de Israel, porque a promessa de Deus não tem validade. Tanto que no período Medo-Persa é quando vai estar acontecendo a história de Naamã, que queria porque queria matar a nação de Israel. Mas Deus deu livramento ao seu povo por amor a Abraão, por amor a Isaac, por amor ao seu povo, porque Deus prometeu guardar Israel. E de Israel também vinha o Messias, e assim se concretizou. Vários povos tentaram, mas ninguém nunca conseguiu destruir Israel. Castigar pode, mas destruir não. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item. Mas antes, preste atenção. Nós estamos agora lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, o nosso novo catálogo para camisas personalizadas. Vou deixar aqui um modelo e no final desse vídeo vou deixar diversos modelos referente às nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Quem tiver interesse, deixe o meu WhatsApp aqui e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Venha conhecer. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: os gregos. A cultura grega tinha influência profunda sobre a Palestina na grande era helenística, isto é, da conquista de Alexandre, a conquista romana de 333 a 63 a.C. Foi durante esse período que 72 anciãos judeus traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta. Sob esta influência, o idioma falado pelos judeus passou a ser o grego, e os escritos do Novo Testamento já foram registrados na língua grega. Atenas, capital da Grécia, é citada diversas vezes. Os judeus estavam entre os gregos e os gregos entre os judeus. Você pode ver isso em João 7,35. Veja só, os gregos. Entenda o contexto. Império Assírio foi vencido pela Babilônia. Império Babilônico foi vencido pelos Medos-Persas. O Império Medos-Persas foi vencido por Alexandre o Grande, o Império Grego. E este muito contribuiu para o crescimento também do povo de Deus. Como assim? Porque quando Alexandre o Grande assume, a sua grande preocupação, o seu foco é para que todos os povos conquistados pudessem falar a língua grega. E isso contribuiu para o crescimento do reino de Deus. Porque no tempo de Cristo, a língua mais falada, mais conhecida, era a língua grega. E o próprio Alexandre o Grande tinha pedido que fosse confeccionado, em outras palavras, fosse feita uma tradução da Bíblia, porque a Bíblia do Velho Testamento, no seu original, foi escrito no hebraico. A Bíblia do Velho Testamento foi escrita no hebraico. Mas, no entanto, o hebraico já não era mais tão conversado. As pessoas já não tinham mais o entendimento. Então, como costume e estratégia do povo grego, era que
todas as nações pudessem falar o grego, o que é que ele vai fazer? Ele separa 72 anciãos e diz a ele para que eles pudessem estar traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego, com toda a cautela, com todo respeito. É aí que vai entrar os escribas, que vão estar traduzindo a Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego. Essa tradução é que nós chamamos de Septuaginta, que tem a ver com 70 anciãos. Ou de 70 a 72 anciões que foram separados para estarem traduzindo a Bíblia. Quem mandou? Alexandre o Grande, para que esta Bíblia pudesse estar também na sua grande biblioteca. A Deus toda honra, a Deus toda glória. É por isso que no tempo de Jesus, o império já não era mais o império grego, e sim o império romano, que venceu o império grego após a morte de Alexandre o Grande. Mas, no entanto, a língua mais falada era a língua grega, principalmente ali no território de Jerusalém. Por isso que os apóstolos e o Novo Testamento vai ser escrito em grego, porque era a língua mais falada. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia. Agora vai aqui uma informação extra. No templo, presta atenção, no templo, a Bíblia Sagrada era lida no hebraico. Os sacerdotes, quando estavam lendo a Bíblia no templo, era lida no hebraico. Então, o hebraico ficou para ser lido, estudado a Bíblia Sagrada lá no templo. Normalmente, todo sacerdote conhecia o hebraico e fazia uso do mesmo na explanação da palavra de Deus. Mas o povão falava o grego. Deu para você entender esse mistério, crente? Deixa aqui nos comentários. Talvez você esteja se perguntando, pastor, e Jesus falava que idioma? Eita, agora é forte, viu? Presta atenção, provavelmente a língua mais falada no tempo de Jesus era o grego. Então, Jesus Cristo falava o grego. Jesus Cristo também falava o hebraico, porque o hebraico era a linguagem culta com relação aos religiosos. E também existia uma língua bastante popular, que era o aramaico. Já ouviu falar? Então, possivelmente, Jesus Cristo, tanto que na própria Bíblia, quando ele diz assim, Abba, Pai, ali é uma palavra em aramaico. Então, o aramaico também estava se tornando muito popular entre os judeus, entre o povo do Império Romano, ok? Então, o hebraico era utilizado no templo, os sacerdotes, as pessoas vinculadas à lei tinham que conhecer o hebraico para poder fazer uso da palavra. Assim também o grego era o popular, todo mundo falava o grego. E algumas pessoas tinham também esse conhecimento do aramaico que estava vindo da cultura romana. Deu para você entender? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Isso é informação extra, viu, professor? Anote e leve para os seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título Os Romanos. Foi por meio de um decreto do romano César Augusto para um censo em que todos se alistassem em sua própria cidade, que José e Maria foram parar em Belém, onde nasceu Jesus. Cumprindo a profecia de Miqueias, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânia aparecem entre os líderes estrangeiros na época de Jesus. Um dos supostos receios dos fariseus sobre a fama de Jesus se espalhar como rei dos judeus era dos romanos tirar-lhes a nação. Veja só, aqui agora os romanos. Após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego é dividido entre os quatro principais generais de Alexandre o Grande. Com isso, o império fica mais fraco e os romanos vão estar conquistando o Império Grego. Com essa conquista, todo o território que era grego transformou-se agora romano, sendo que a língua falada era grega. O conhecimento, a cultura, sabe? O entendimento dos gregos era de outro nível. E todos acabam ficando sujeitos, porque o conhecimento, a educação acaba também transformando. É por isso que quando você vai ver as falas de Pôncio Pilatos, dos romanos, é quem governava a política no tempo de Jesus, era os romanos, com a sua sede em Roma. Deu para entender, professor? Deixa aqui nos comentários. Por isso você pode estar perguntando, pastor, e quem finalmente condenou a Jesus?
Presta atenção, quem tinha esta autoridade era o Império Romano. É por isso que os sacerdotes não tinham essa autoridade para condenar a Cristo e direcionou Jesus para autoridades romanas, que assim sentenciou ele à morte e morte de cruz. Mas tudo isso já estava também escrito na Bíblia Sagrada, para se cumprir a palavra. Desde o decreto, para que pudesse ser feito o alistamento, cada um na sua cidade, era Deus providenciando cumprir a profecia bíblica que Jesus nasceria em Belém. Mesmo morando em Nazaré, os pais dele, José e Maria, precisam ir até a cidade de Belém, cidade natal de Davi, cidade natal também deles, tanto de José quanto de Maria. E quando chegam na cidade de Belém, lá nasce Jesus Cristo. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Mas dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, que traz por título o silêncio de Deus. Embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história. Como podemos ver, até mesmo os acontecimentos que sucederam já haviam sido preditos e usados por ele para cumprimento de seus propósitos. Em Daniel, as interpretações já apontavam para os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. Através da história de Simeão, também vemos que a ação do Espírito Santo continuava. O Senhor havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Também, ao exemplo da profetisa Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Zacarias, pai de João Batista, fiel sacerdote, que com sua esposa Isabel vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, dentre outros. Podemos destacar, portanto, que Deus nunca deixou de operar ou de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Para você entender, quando nós falamos de Malaquias a Mateus, estamos falando de um período de aproximadamente 400 anos de silêncio. Como assim, pastor, de silêncio? Deus não levantou nenhum profeta, ou autorizou o profeta para estar escrevendo nada. Não houve a inspiração nesse período, mas Deus continuou guardando, protegendo, livrando, preparando o terreno para a vinda do Messias e cumprindo assim todas as profecias necessárias para o nascimento do Messias em Belém, da Virgem, para Zacarias ver, para que Isabel pudesse ver. Então, tudo isso, irmãos, é cuidado de Deus. Deus tem a sua responsabilidade em cumprir as suas promessas. Agora, será que nós temos a nossa responsabilidade? Deus, ele faz a promessa, mas muitas das vezes ele pede de nós responsabilidade, compromisso, retidão, porque a parte dele na promessa ele vai fazer, ele vai cumprir. Agora, nós também precisamos fazer a nossa parte. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: ao estudar a trajetória de Israel, observamos que mesmo em face da fidelidade humana, o Senhor permanece fiel, pois ele não nega a si mesmo. Haja o que houver, passa o tempo que passar, as suas promessas se cumprirão. É o próprio Deus quem vela por sua palavra para cumprir. Contudo, nem por isso precisamos agir como o povo de Israel, escolhido o caminho da desobediência e, consequentemente, de grande sofrimento. Basta sermos fiéis a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e intercede a nosso favor. A intenção de Deus sempre foi e sempre será estar nos abençoando. Agora, ele exige de nós santificação, separação do pecado. Para você ver o cuidado de Deus, a proteção de Deus, não precisa você pecar, não. Eu vou pecar para ver se Deus me ama. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Ande em santificação, em separação do pecado, que você vai ver o cuidado, a proteção de Deus e também a bênção. Mas se prepare, porque se pecar, tem as consequências. Todo pecado terá suas consequências e cabe a nós pedir perdão, se arrepender, confessar e deixar todo o pecado. E Israel tinha dificuldade para isso. E você também tem? Pergunte aos seus alunos.
Eita glória! Quero agradecer a você que está conosco, você que é membro, você que é inscrito, você que chegou agora, que está aprendendo. Foi útil para você? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica. Agora fica com os modelos das nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Venha! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.